sei, a gente nunca sabe, por isso que eu estou dizendo que a gente precisa estar de mente aberta, né? Que a gente vai falar sobre a questão de pecado, de dores, né? Aí eu faço uma instigação bem interessante aqui, né? Mas está lá na Bíblia, que, né, vocês leem, conhecem o livro sagrado, eu falei de Bíblia porque é o que se conhece mais de livro sagrado no Ocidente, a formação religiosa é o cristianismo, né? Mas está lá na Bíblia, né? Que o pecado existe, que houve todo um processo, que tem até um pai e uma mãe para esse, né? E como é que a gente explica isso se a gente tem afirmado aqui constantemente que nós somos uma energia pura? Então, vamos trabalhar um pouquinho nisso. Eu gostaria que a gente estivesse com a mente bem aberta hoje, para que a gente compreenda essa situação, do que é essa energia pura, do que é esse ser, como é que ele está aqui, por que, que tem pecado, por que, que alguém tem que pagar, por que, que existe dor, por que existe sofrimento, como é que eu não posso me livrar disso, porque são ensinamentos que estão arraigados até a alma das pessoas, né? Até as almas das pessoas, como já foi muito da minha também. Então, a primeira pergunta que eu faço: estamos preparados hoje para desvendar esses mistérios e se libertar? Então, vamos. Essa é a pergunta que eu faço. Então, se eu estou dizendo que nós precisamos estar com a mente aberta hoje, é porque nós vamos adentrar alguns pontos que podem ferir, né, algumas pessoas, por causa da questão religiosa, né? Eu gosto de trabalhar de uma forma que nos sacuda, eu gosto de estudos impactantes. Quem já está aqui comigo conosco aqui há mais tempo sabe que eu gosto de fazer colocações impactantes, porque eu acho que, às vezes, as pessoas só compreendem as coisas se for pelo choque, né? A gente trabalhava na área com psicologia, eu trabalhei muita área do choque para a pessoa acordar, para poder se sustentar e caminhar, levantar, tá? Então, talvez as colocações hoje dê um impacto, nos derrube, mas é um derrubar para se levantar com consciência e ser uma nova pessoa, uma nova forma de pensar e uma nova forma de agir, né? Para experienciar, para experienciar a glória de Deus. Porque nada daqui é diferente, né? É diferente dessa proposta. Então, a proposta, mesmo que ela nos impacte hoje, é para que a gente comece a experienciar verdadeiramente essa frase tão preciosa, a glória de Deus, tá? Então, muito bem. Então, vamos começar pela questão de pecado, né? Então, qual é o... Boa noite, minha filha, Marluz, boa noite. Então, o que é pecado? Por que que a gente vive tão escravizado com essa história de pecado, né? Veja que eu já estou sendo muito forte, eu não sei judiar muito, eu sou mais direta, e a gente vai colocando, porque a gente precisa sair hoje daqui, ou entendendo, ou não entendendo. Então, a gente só tem dois caminhos hoje aqui, né? Para a gente caminhar. Então, nós já fizemos muitos estudos aqui e a gente ainda percebe que muitos ainda carregam em suas costas uma grande cruz, tá? Que é justamente essa história do pecado. A história da culpa, ela é muito forte em muitos ainda, né? A gente percebe isso com muita clareza. Então, como é que surgiu essa história do pecado em você? Como é que você se afirma ser um ser pecador? Como é que você aceitou e concorda e vivencia uma oração que diz: a minha culpa, meu pecado, minha tão grande culpa,
se batendo e chegando até a exercer ou praticar ações de que você, com essas ações, você entende que o seu pecado seria expirado, que o seu pecado seria retirado. E logo no dia seguinte, ou na semana seguinte, você se depara em fazendo outras ações, até uma ação diferenciada, até mais forte, e conseguindo entender. E muitas vezes, para você poder se organizar, você envereda por um processo de penitência, porque como é que você entende essa absorção dessa informação? De onde ela veio? De onde ela veio? Quem lhe ensinou? Vão pensando para que a gente já vá se situando dentro desse processo. Então, se tudo isso eu vivencio e acredito, é porque eu aprendi em algum lugar, tá? Agora, quantas vezes eu questionei este lugar, esta informação? Por que que eu estive sempre à disposição de acreditar nisso, que eu era mero ser assim? Como que eu me dispus, porque eu só acredito porque eu quero, ou porque eu fui imposto, ou porque eu fui induzido a acreditar. Eu estou colocando aqui hoje, diante de vocês, situações terríveis de culpa, de desespero, de fragilidade no que tange à materialidade, no que tange a você enquanto ser humano, a mim, o que tange a ser humano. Então, você percebe que, com essa informação arraigada em nós, a fragilidade de ser que nós nos tornamos com essa informação. E, ao mesmo tempo, para que eu me livre ou sinta um alívio, é como se fosse você está pegando fogo e, de repente, você precisa de uma água gelada para você se aliviar daquela dor, daquele fogo que está lhe consumindo. Aí, de vez em quando, lhe vem o alívio. Porque, ao mesmo tempo que nos é inserido, que nos é incutido essa informação, também nos é dado o alívio. Aí, por que veio esse alívio? O que, que eu tenho que fazer? Porque quando eu estou em desespero ou quando eu estou numa situação sem saída, eu sempre procuro. E o que, que eu faço para sair? Porque é tendência nossa querer sair. Se você está triste, você quer sair da tristeza. Se você está desesperado, você quer sair do desespero. Só que existem situações simples que a gente consegue sair, mas essa, ela instiga, ela maltrata e ela não sai. É como se tivesse sido feito boi numa fazenda que foi ferrado. Olha, está aqui. Você está ferrado com essa informação. Essa informação vai lhe seguir para a vida inteira. E aí, o que, que eu faço? E o mais grave nessa história é que essa informação, ela nos traz uma dor tão forte que ela nos diz: olhe, essa situação, ela plenamente lhe afasta de Deus. Então, Deus não comunga com essa história aí, dessa sua história. Deus não comunga. Mas eu quero Deus. Eu quero viver Deus. Eu quero adorar a Deus. Eu quero ter Deus na minha vida. Eu quero que Ele me oriente. Eu quero que ele faça alguma coisa por mim. Eu não posso me sentir afastada de Deus, porque Ele é um porto seguro, é o único porto seguro que a gente tem. E aí?
Como é que eu estou num poço de lama e Deus é puro, é tudo de precioso, intocável? Como é que ele vai me tocar? Como é que eu vou resolver? Aí encontra-se uma solução. Ah, não, mas vai aparecer alguém para tirar você desse abismo, dessa situação. E foi apresentada uma pessoa, não é? Para tirar a pessoa dessa situação. Sim, essa pessoa veio, PVP, lá, e todos conhecem a história, mas a situação continuou. A pessoa veio, é ensinado que essa pessoa veio, que fez isso, fez aquilo, fez mil e uma peripécia para lhe tirar dessa situação. Mas se continua afirmando a mesma coisa, todos os dias e todas as horas. Você é um pecador, mas você tem uma salvação. Um dia, se você fizer isso, você fizer aquilo, fizer aquilo, tudo é uma situação condicional. Então, essa pessoa não veio para resolver esse problema. Porque tudo é condicional, mesmo a pessoa tendo. Foi me apresentar que essa pessoa fez um sacrifício por mim, para eliminar essa coisa que me afasta dessa sublimidade divina, mas eu continuo no mesmo processo. Eu continuo precisando fazer um sacrifício, eu continuo fazer pedidos para que, olhe, tire isso de mim. Ah, eu cometi isso, me perdoe. Ah, mas isso é culpa do pecado. Olha, você continua sendo pecador. Aí eu pergunto, minha gente, diante dessas pequenas palavras, desses pequenos toques, eu pergunto, faz sentido toda essa informação? Faz sentido? Não faz sentido, minha gente. Se a gente for refletir, não faz sentido. Não faz sentido. Outra coisa, como é? Qual o conceito que a gente tem desse Deus? Deus bondoso, Deus de amor, Deus de caridade, Deus de misericórdia, Deus de tudo isso. Aí faz sentido um Deus desse criar alguém à sua imagem e semelhança e deixar que essa pessoa viva num verdadeiro inferno, porque viver essa ideia de pecado é viver no inferno, é viver com uma espada todos os dias sobre sua cabeça. E todo dia, dias ela fura a cabeça e dias ela não fura. Então, já há o pecado na cabeça. Aí outro dia, hoje você está bacana. Você não cometeu nada de errado. Aí no outro dia, você faz sabe lá, de acordo com os conceitos, porque toda a nossa ação, todo o nosso comportamento é de acordo com os conceitos estabelecidos. Aí outro dia, outra espada, outro furo na cabeça com a espada. Faz sentido o conceito que nós temos de Deus, que é Deus perfeito, maravilhoso, bondoso, de amor. Quem já viu alguém, se fosse um ser humano, se Deus fosse um ser humano, que fosse essa pessoa amorosa, bondosa, caridosa, que perdoa tudo, aquele ser do brilho, fazia sentido esse comportamento dessa pessoa para com a gente? Não é? Não faz sentido. Porque nem o ser humano bondoso, maravilhoso, um ser humano bom, é assim, sublime,
agiria dessa forma com seu semelhante. Imagine aquele que nem é pessoa, que nós chamamos de Deus. Então, não faz sentido. Se não faz sentido, então, o primeiro coisa que a gente precisa acabar com essa ideia, se desvincular disso, é entender que pecado não existe. Que não existe um pecador sequer morando nesse planeta Terra. É um nó entender isso? É. Por quê? Porque está arraigado em nós a ideia de pecado e as ações dos outros. Porque a gente diz assim, ora, se não existe pecado, como é que existe tanta gente ruim? Essa ação não é um pecado, mas é uma decisão. Ponto. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é essa ideia. Mas existe o pecado original, porque está escrito lá na Bíblia, a história, de que Eva foi tentou Adão, existe aquela história. E existe até a representatividade. Adão, o homem, a Eva, a mulher, a cobra, o diabo, que tentou, que ficou tentando lá até ela. E isso a gente carrega até hoje. Não, mas realmente a gente pode dizer que Jesus veio para salvar o homem do pecado. Eu já não me sinto mais assim pela graça, que tem gente que ainda vai nesse ponto mais alto. Hoje eu posso, mas existe o pecado original, que deles a gente não pode se livrar. Aí eu me pergunto, que pecado original? O que é isso? Aí, mas está lá. Sim, está lá. Mas é daquela forma que estão ensinando que a gente não questiona isso. A gente não pergunta isso. Só que muitos não entendem que aquela informação, aquela história, é um código de informação. Essa história, ela é um comando que ela foi escrita como uma narrativa, mas ali é um comando. Então, o que é, então, Ivanilda, o pecado original? Vamos abrir. Que eu disse hoje que nós íamos ir forte, se alguém se sentir balançado, pelo amor de Deus, coloque-se, se faça se colocar, para que a gente não saia daqui meio traumatizado. Primeira coisa, muito antes da gente conhecer as coisas, algumas coisas, a gente precisa conhecer um total de coisas, um total de informação. Para que a gente chegue aqui, nós já falamos aqui muitas vezes, que para a gente chegar aqui ao planeta, ao sistema solar, foi uma decisão nossa. Nós decidimos, nós afirmamos aqui todas as vezes, vocês prestarem atenção, todos os estudos que nós fazemos aqui, nós afirmamos algo, que nós somos uma energia pura. Uma energia pura. Essa energia pura é onde existe junto ali o espírito. Tá? Esse espírito está essa energia pura. Se você disser o espírito, você está falando dessa energia pura. Tá? Quando decide vir para esse planeta ou para essa galáxia, então ela tem um processo para chegar até aqui, tá? Então, enquanto ela está dentro do seu habitat normal,
ela é uma energia pura, perfeita, maravilhosa, com consciência plena. Com consciência plena. Quando ela passa pelos planetas que a organiza para chegar, no caso, Plutão, Netuno, eita, desculpa, é a rota, desculpa. Quando ela passa pelo processo de Plutão, Netuno e Urano, ela ainda está com essa consciência pura. Só que ela vem, essa energia pura, esse espírito, verdadeiro espírito, ela caminha em busca de Saturno. Quando chega em Saturno, para atravessar essa porta, ela perpassa pelo processo da inconsciência. Então, quando está desse lado, ela tem toda a consciência plena, ele é esse espírito perfeito, maravilhoso, sem modo, sem forma, e decide vir. Quando vem, vai entrar nesse outro portal, que aqui está Saturno, passa para esse outro lado. Quando ela passa daqui, da consciência, ela passa por Saturno, ela entra no processo da inconsciência. Por que ela entra nesse processo da inconsciência? Porque o processo desse lado aqui, ele é muito denso. Ele é muito denso. Então, ele vai se comprimindo, e quando ele se comprime, ele vai entrando dentro de um processo de um outro movimento, para que ali ele aprenda com tudo aquilo que ele vai receber no cinturão zodiacal, como viver dentro desse processo da materialidade. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso aí? Esse espaço, essa caminhada daqui para aqui, é o que o povo chama de pecado original. A partir desse momento de Saturno para cá, até chegar onde a gente está, nós não nos lembramos dos fatos daqui, porque esse espaço aqui não suporta as informações daqui. Mas nós carregamos em nós todas essas informações aqui. Então, o que é o pecado original? É esse momento de inconsciência que a gente vai vivendo aqui. Esse comando daqui, é o que o pessoal apelidou de pecado original. Então, como é que a gente resolve isso com momentos como esse? Trazendo a consciência para esse espaço aqui. Quando a gente traz essa consciência para esse espaço daqui, é quando a gente dá os saltos quânticos e consegue ser o ser livre que sempre fomos aqui. Mesmo estando aqui, vivendo todos os processos dessa materialidade, mas a gente vive isso com aquela alegria que ela está no nosso interior, tá? Foi muito interessante uma colocação do maestro Joel Aleixo. Ele fez uma colocação, acho que está até gravado aí ele falou sobre uma pessoa, era um discípulo de São Francisco de Assis. Ele era uma pessoa que saía todos os dias a pregar. E ele era muito maltratado. O pessoal jogava pinico de cocô nele, jogava pinico de xixi nele. E ele só fazia se limpar e dava graças a Deus, e glorificava e agradecia as pessoas. Aí foi perguntar a ele, mas, rapaz, como é que você aguenta um negócio desse? Para que você vai fazer isso? E todo dia que você vai, o pessoal joga cocô em você, joga xixi. Ele disse, não importa o que essas pessoas fazem,
O que importa é o que eu estou fazendo, porque eu sei que eu estou levando a mensagem de Deus para eles. E ele não era afetado por essa incompreensão, por esses maus tratos. Essas mesmas experiências foram vividas pelos apóstolos, essas mesmas experiências, elas foram vividas também pelo Mestre Jesus. Lembram disso? Que eles eram maltratados, quando eles começaram a falar de Jesus, né? Não em igreja, porque uma coisa muito importante que eu vou falar para frente com relação à igreja. Então, o pessoal maltratava e eles diziam, não, nós estamos, está lá escrito. Se alguém achar que eu estou inventando, vai lá para a Bíblia e vai ler nos evangelhos. Eles chegavam, eles tinham dias que eles não tinham o que comer. Nós temos experiências vistas, não só com os apóstolos, temos experiências vistas, uma experiência que, para mim, o meu ponto de vista, é linda, maravilhosa, que eu aprecio, reverencio, muito obrigada, é a experiência de Daniel. Lembra da experiência, está escrito lá no Velho Testamento, da experiência de Daniel, né? Que ele foi para a Cova dos Leões e nenhum leão tocou nele. E ele foi. Vocês estão me mandando, eu vou. Ele não chorou, ele não gritou, ele não esperneou, ele nem tentou se defender. Porque aquilo para ele não fazia nenhum sentido, porque o que fazia sentido era aquilo que estava dentro dele, que é justamente essa imagem e semelhança de Deus. Que o fato do externo sem afetar. Viver é a gente viver tudo isso, é a gente viver todo esse processo, sabendo de viver de forma consciente de que isso não pode afetar a mim ser e ser espiritual, tá? Então, é muito diferente quando você compreende que você é livre de algo que nos foi imposto, como o pecado original, que tem que carregar essa cruz para a vida inteira. Então, a partir de hoje, tire essa cruz das suas costas, essa cruz de dor, essa cruz de acusação, essa cruz que lhe impõe separatividade do divino, essa cruz que lhe impõe momentos de fraqueza que você acha que é por causa disso, momentos de tristeza que você acha que é por causa disso, sabe porque eu sou pecador, por isso está acontecendo isso comigo. E a gente precisa tirar, a partir de hoje, o peso desta cruz, porque ela não existe. Ela nos foi imposta por uma forma de compreender errado do que realmente aquilo que nós somos. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai viver esse peso dessa informação. E isso é o quê? Inconsciência do verdadeiro ser que nós somos. Nós somos esses seres, filhos de Deus, uno com Deus. Apenas estamos em lugar diferente, mas não para carregar uma cruz que eu estou impondo a mim mesmo. E aí é o momento de a gente se perguntar. Muitas vezes isso passou a ser uma doutrina de um processo religioso e muitas vezes nós gostamos disso. Por que nós gostamos de pôr uma cruz sobre nossas costas, pôr uma espada sobre nossas cabeças? Por quê? Por que que todos os dias eu estou colocando uma espada sobre minha cabeça? De acusação, de fraqueza, de insucesso. Por que a gente está colocando essas cruzes sobre nossos peitos,
sobre nossos corações? Porque nós acreditamos neles. Por que nós acreditamos? Por que nós queremos? Então, a gente precisa atravessar a ponte. É uma decisão, porque o conhecimento já estamos tendo, tá? O que é o espírito? O espírito não tem forma, não tem identidade. Quem tem identidade é quem está na materialidade. Nós estamos na materialidade com identidade, porque nós temos nome, nós temos pais, nós temos casa, nós temos CPF, nós temos RG. Isso é uma identidade. O espírito não tem identidade. O espírito não tem identidade. Então, nós somos um ser espiritual que está aqui vivendo uma identidade, mas essa identidade ela precisa prevalecer a espiritualidade, sem cruz, sem espada na cabeça. Tá? Até agora, tudo bem? Então, enumere aí as suas cruzes e vá tirando uma após a outra. O que é a representatividade dessa cruz? É a vida espiritual e a vida material. No centro está o nosso coração. Olha a cruz. A cruz não é isso? Espiritual e materialidade. Isso aqui é o que nós somos. Aqui. O privilégio de viver isso aqui. Lá, no espaço de energia pura, a gente fala isso. Nós temos o privilégio de viver isso aqui. Mas não para viver de forma inconsciente, né? Mas de viver esse processo da materialidade de forma consciente daquilo que nós somos. Entendendo que eu não posso viver a minha vida inteira colocando as cruzes que me sacrifiquem, que me maltratem e que me matem no interior. Porque muitas vezes a morte interior acontece por uma decisão nossa, por causa das coisas que nós acreditamos. Não é? Então, isso leva ao quê? A um processo de sensibilidade tão forte que nos mata. Mata, mas não é o espírito, é o eu, é o ego, é a parte ego. E a parte ego, ela precisa estar em consonância com a parte espiritual. É muito interessante que, quando você vai lá para os evangelhos, né, lá na Bíblia, a gente percebe uma frase assim, bem interessante de Paulo, né? Paulo ele fazia muitas essas colocações assim, de, puxa vida, não importa se as pessoas vão dizer isso, ou vão dizer aquilo, mas o importante é que eu estou. Ele usa, eu acho bem interessante, vou dizer como está lá, porque, na verdade, a palavra nem é exatamente essa. Ele diz, já estou, isso não importa, já estou crucificado com Cristo. Não vivo, não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então, o que eu estou dizendo é exatamente isso aí, né? É a mesma coisa. Só que as pessoas entendem de forma diferente. Quando fala crucificado, já pensa em dor, em morte e em cruz, em espada sobre a cabeça. E não é, e não é. Então, é a forma como, às vezes, a gente é tão dramático na interpretação das coisas que a gente até inventa as coisas a mais para se punir, para se colocar, e esquece de outros detalhes. É tão engraçado que é tão fácil você sempre procurar as coisas que lhe crucificam, que lhe maltratam, e esquece das que glorificam. E esquece as que glorificam, não é? Então, tá lá,
Eu não disse aqui, está lá na Bíblia, e aí, como é que se faz, né? Como é que a gente é energia pura se eu sou um pecador? Então, o que é isso? É justamente a inconsciência daquilo que nós somos. Então, quando a gente parte por esse momento, entra nesse processo que é aqui. Você estava consciente, agora partiu para essa parte aqui que é bem denso, você não vai pensar nem sentir da mesma forma daqui, porque aqui você era uma energia pura, e aqui você vai se condensar, você vai entrar num outro processo, que vai passar por muitas contrações para poder chegar àquilo que nós somos, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa dissolver e acreditar naquilo que realmente nós somos. Aí você pode perguntar assim, bom, até aí eu estou, até que eu entendo, mas como é que a gente vai explicar tanta maldade, tanta ruindade? Tem coisa que eu não quero fazer e acabo fazendo. É porque aqui foi uma tentação. Alguém fez isso. Não, ninguém fez isso. Foi uma decisão nossa, por uma inconsciência, porque essa vontade estava muito forte e ela veio à tona, tá? Mas nós não vamos enveredar por essa linha hoje. Acho que não é o momento, né? Tantas coisas que a gente. Aí você diz, mas também Paulo diz que o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Por que que isso acontece? O que é que a gente acha? Eu não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Porque há uma conexão muito forte, uma energia coletiva dessa verdade, de que eu sou o pecador e de que eu sou conduzido por alguém que tem uma força maior do que eu, e que eu sou o fraco, que eu sou o verme, que eu sou o coitado, abandonado, jogado, expulso do paraíso. Então, aí eu vivo à mercê de alguém que tem uma força maior do que eu. Aí eu pergunto, quem é que tem uma força maior que você? Por que você se acha que está à mercê de que alguém queira fazer isso? Ah, eu vou catucar a cabeça dele, você vai fazer aquilo, você vai fazer. Por que que a gente acha que vive à mercê disso? Não foi uma coisa ensinada, não, para justificar, às vezes, aquilo que a gente não quer assumir. É coisa para se pensar, não é verdade? Então, é muito importante que a gente pense sobre tudo isso, para que a gente saia hoje daqui com outra forma de ver, com outra forma de viver aquilo que a gente também aprendeu, que é viver essa santidade, né? A gente, mas eu não sou santo, a gente qualquer coisa diz, ah, mas eu respondi assim, porque eu também não sou santo. Aí a gente mistura as coisas, mistura falta de educação, mistura falta de respeito, faz uma misturada tão grande que não sabe nem separar se foi falta de educação, se é falta de respeito, se é imposição, se é arrogância, enfim, é tanta coisa misturada que você acaba dizendo, ah, como eu misturei tudo aí, eu tenho que arranjar um culpado para essa história aí, né? Olha aí. Então, a gente precisa saber começar a separar essas coisas todas para a gente poder manifestar essa glória de Deus. Porque o que a gente precisa todos os dias, manifestar a glória de Deus. E eu sempre entendo que aquilo que não esteja me fazendo bem, eu tenho que soltar. Aquilo que não está me ensinando, eu tenho que soltar. Não compete a mim dizer o que você tem que soltar. Não compete a mim dizer a crença que você tem que eliminar da sua vida.
Não compete a mim hoje dizer a você, sai disso aí. A gente está colocando aqui, porque essa é uma decisão bem pessoal. Então, toda a humanidade é isenta de pecado. Se a gente for enveredar pelos ensinamentos religiosos, por que você ainda está se sentindo culpado e pecador se os contextos religiosos do Ocidente, que é justamente o cristianismo, diz que já veio alguém para resolver esse problema? Já veio, não foi dito que Jesus veio para salvar, para eliminar o do pecado? Então, por que você ainda está sendo pecador? Você não acredita que ele veio? Você não acredita que ele veio para te livrar dos pecados? Então, por que você ainda é pecador? E ele, a história, né, é contada de que ele morreu na cruz para nos libertar dos pecados, para nos salvar. E por que você ainda continua sendo pecador, gente? Se for enveredar por essa linha, por que você ainda é pecador? Ele não já fez o sacrifício lá, não foi? Diz assim, foi o enviado. Os profetas dizem que, que viria o Salvador, aí o Salvador chegou e falou, pregou para todo mundo, e pregou amor, e foi morto na cruz, que libertou todo mundo do pecado. E na hora da morte ainda disse, tinha um ladrão de um lado, um ladrão do outro, ele disse, um diz, esculhambou com Jesus, o outro disse, olha, eu acredito no Senhor. Ele disse, então você vai estar comigo no paraíso? E não foi isso, não é isso que você aprendeu? E por que você ainda é pecador? Por que ainda tem a espada sobre sua cabeça? Por que ainda tem a cruz do pecado sobre sua cabeça? Faz sentido isso? Então não é para ninguém se sentir nem pecador, nem pelos ensinamentos da religião. No caso do cristianismo, que é o que o Ocidente professa. Então, se ele fez, substituiu tudinho, então libertou todo mundo, né? Então ninguém é mais pecador. Ninguém tem pecado original, ninguém tem mais pecado nenhum, todo mundo é santo agora. Por que não viver com essa consciência? Pelo menos esse do ensinamento. Faz sentido isso? Então liberte-se. Seja livre. Seja a glória de Deus. Seja santo, como ele é.